pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Amigos e Livros Cast. Antes da gente começar, temos dois recadinhos rápidos. O primeiro é que o nosso podcast está disponível não só no Spotify, mas também no YouTube, Deezer e Amazon Music. Depois, comenta lá no nosso perfil, o @AmigosLivrosCast, em qual plataforma você costuma ouvir os nossos episódios. Estamos curiosos para saber. E o outro recado é que temos um link de afiliado da Amazon. Então, se você for comprar qualquer item por lá, seja livro, produto de beleza, mouse ou até um chocolatinho, você não paga nada mais por isso e a gente recebe uma pequena comissão que ajuda o nosso canal a crescer cada dia mais. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Amigos e Livros Cast. E hoje a gente vai fazer diferente. Hoje não tem roteiro, hoje não tem planejamento. A gente vai só contar para vocês e bater um papo de quais foram as últimas leituras, o que a gente achou, o que a gente tem de expectativa para as leituras desse finzinho de ano ainda. Vai ser literalmente um grande bate-papo hoje. Espero que vocês gostem. É isso mesmo, pessoal. Hoje a gente vai comentar os livros que, na nossa opinião, foram os que mais se destacaram aí no finalzinho deste ano. Alguns livros nos marcaram mais, outros menos. E também vamos contar para vocês aí quais os livros que pretendemos ler ainda em dezembro, no mês tão conturbado. Será expectativa ou realidade? Isso vocês só vão descobrir no último episódio que vai ser lançado lá no final de dezembro. Então, Di, você quer dar as honras e iniciar? Quais foram os livros que se destacaram aí no final do segundo semestre? Antes disso, só um comentário, né? Como você falou, dezembro é um mês conturbado. Então, a gente tem a esperança, a expectativa, a vontade de ler pelo menos alguns livros esse ano ainda, para encaixar ali na tal da meta de leitura, ou foram compras recentes que a gente está aqui com aquela vontadezinha de ler, não sei se vai dar tempo, mas a gente vai falar sobre isso. E sobre leituras que marcaram muito, eu queria começar falando de Raul Damasceno, O Rio que Me Corta por Dentro. Maioral. A gente falou dele no episódio do Carlos, que é o coordenador de marketing da editora Astral Cultural. E aí, tanto ele quanto o Rafa já tinham lido o livro e falaram super bem e tal. E logo depois da gravação do episódio com eles, eu comprei o livro. E, gente, a escrita do Raul, assim, além de ser uma escrita linda, ele faz um uso maravilhoso do nosso português e ele traz muitas referências do contexto em que ele traz no livro, né? Que é a referência do Nordeste ali, do interiorzão, da vidinha simples ali, difícil, enfim. Mas ele traz de uma forma muito bonita, é muito bem escrita, coisas que infelizmente ainda são realidade no nosso país. Dói, não é uma leitura do tipo, ai, que delicinha, não. É uma leitura linda, mas ela te faz refletir muito sobre o quanto a gente ainda precisa lutar dentro do nosso país e o quanto ainda existe de tanta desigualdade. Acho que se eu for resumir, foi esse o sentimento, assim, do livro. Você não leu ele recentemente, Rafa, mas você já leu. Qual foi o seu sentimento, assim? Como você sintetizaria a leitura de O Rio que Me Corta por Dentro? Esse livro, eu costumo de pensar que ele é o belo na dor. A gente encontra o que é belo dentro da dor, dentro do sofrimento dos personagens que vivem naquela região. O Raul, ele faz um panorama aqui dentro da história de um interior do Ceará. Então a gente está lidando aqui bem Brasil profundo, assim, não tem exatamente muitas referências de outros lugares, mas a gente tem ali dentro dessa cidade, Ele onde se traz uma passa bolha, toda a né? história, é uma bolha dentro daquela região ali, então é uma escrita, é uma literatura regional também, o Rio que Me Corta por Dentro. Então acho que é por isso que o Raul ele trouxe muito essa questão da linguagem coloquial daquelas pessoas, como elas lidam com certas situações ali, é a relação entre esses personagens. Existem muitas relações de poder também dentro dessa história. E uma coisa que eu achei Ele relata muito o machismo estrutural, né? também é assim, é bem o livro ele vai tratar de uma sociedade e de pessoas muito conservadoras dentro de uma região também que é super isolada ali dentro daquele cenário do Ceará. Mas uma coisa que eu achei muito interessante nesse livro é que o Raul ele conta essa história pra gente sem, digamos, preconceitos que a pessoa pode ter ao longo da história, porque os personagens, eles não têm muito essa noção da forma como a gente enxerga pessoas que estão aqui no nicho mais metropolitano assim, da coisa e tal. Então, a história ela tem uma linguagem e uma interpretação dos personagens em relação à vida que eles vivem ali,
de uma forma muito natural. Então, assim, tudo que acontece dentro desse livro, seja para as coisas boas ou para as coisas ruins, elas acontecem de uma forma muito orgânica. É isso que eu acho mais interessante. É um livro que vai contar a história de um garoto, né? Eu acho que é interessante a gente só contextualizar Contextualizar, né? para quem não ouviu o episódio do Carlos, tá, Eu tava gente? pensando nisso, é bom contextualizar, porque eu só deixei as minhas impressões e não contextualizei. Sim, mas a gente vai conhecer o Cícero, que é o protagonista dessa história. Ele mora com os avós e com a tia dele. E todo o Natal, a mãe dele vai visitar eles ali na casa onde eles moram e tal. E a mãe dele era de Fortaleza, né, Di? Ela morava em A Fortaleza. mãe foi na adolescência para Fortaleza para trabalhar numa casa de família. E aí, depois que ela engravida, ela volta para a cidadezinha dela no interior, deixa o filho com os pais, né? E aí ela volta para Fortaleza, continua trabalhando. E sempre no final do ano, Natal e Ano Novo, ela volta para a cidadezinha para rever o filho, rever a família e passar as datas comemorativas ali com eles, né? Exato. O Cícero, ele sente muito amor pela mãe dele, por mais que ele não tenha vivido com a mãe dele ao longo de muitos anos, ele foi criado praticamente pelos avós, mas ele tem uma admiração, ele tem um amor muito grande pela mãe, e a mãe vai visitá-los ali no Natal, no Ano Novo, então ela trazia presentes, aquela coisa toda. Chega o próximo ano e a mãe dele não volta para casa no período do Natal e do Ano Novo. Isso se passam-se alguns anos, ele esperando a mãe dele ali, a mãe dele não volta para casa, até que chega um determinado momento que ele decide ir em busca da mãe dele. E a partir dessa busca a gente vai descobrir coisas que são aterradoras assim dentro da história. É uma história que tem uns 3 ou 4 viradas assim. Então prepare o coração, porque nada te prepara para o que acontece em O Rico Me Corta por Dentro. E é uma história que realmente foi uma história que me impactou bastante, assim. A Di também, quando ela leu, ela me mandou mensagem, tipo assim, terminei de ler, mas preciso digerir o que eu acabei de ler, É, porque ele tem uma carga emocional. Ele é um livro, gente, muito visual também. Então, por exemplo, quando eu li, parecia que eu estava vendo uma série, assim, um filme, porque a forma como o Raul ele conta essa história é que o parece que eu tô Raul é assistindo um produtor de filme. cinema. Ele é Então roteirista. ele é roteirista, isso. Então ele meio que tem essa particularidade na escrita dele, você consegue visualizar. Ele traz essa Muito, visualização e é muito legal. muito. Então, quando eu terminei de ler, assim, eu ficava assim, gente, nossa, como é que uma pessoa conseguiu escrever um livro? Porque aparentemente você pega o livro e fala, ai, nossa, deve ser difícil a escrita. Gente, você começa a ler, você não para. O livro físico tem 170 páginas, gente, Ah, 171 ele tem. páginas, se eu não me engano. Então, ele é um livro realmente mais curto e Tem mas é cento e uma setenta e história uma. 171 páginas. Então, assim, é um livro super curto, mas é uma história que vai falar muito sobre família, sobre luto, sobre perdão, principalmente sobre perdão. Acho que é uma das grandes mensagens desse livro. Intolerância. Nossa, tem muitos assuntos que esse livro aborda que são assuntos muito atuais, né, Di? Ele aborda muito contexto social e tem bolhas que não vivem isso. Eu acho que é um pouco do que você Uhum, comentou, né? Nós vivemos aqui em São Paulo, nascemos e crescemos aqui em São Paulo. O eixo Rio-São Paulo e Sul tem outras questões, né? E aí ele traz algo dentro da história dele que é totalmente fora da nossa realidade. E aí quando você termina de ler a história, porque você começa com um menino ali que está sendo criado pelos avós e que passa o ano inteiro na ansiedade, na expectativa de rever a mãe uma vez por ano. Só que aí vão se acontecendo muitas coisas ao longo da história e você vai sofrendo junto com ele e você precisa digerir tudo isso, porque não faz parte da minha realidade muito do que acontece ali, né? E aí você precisa digerir e entender que, tipo, tudo bem, é um livro, é um romance, mas tem muita verdade dentro dessa história que foi o que eu comentei. Infelizmente, a gente sabe que tem muito do que ele cita ali que ainda acontece pelo Brasil e que acontece muito no Nordeste. Ele traz isso de uma forma que te faz refletir muito. E aí eu acho que o que a gente foi, né, num evento de sessão de autógrafos lançamento. dele, de lançamento aqui em São Paulo, tem uma semana, e ele fala muito disso, né? Que ele queria trazer o Nordeste dele, que ele queria trazer. Ele tinha o Cícero dentro dele, aquele personagem, e que ele queria trazer, colocar em papel, em escrita, esse personagem que ele tinha vivo dentro dele e trazer o Nordeste dele, trazer dentro da escrita dele todo esse contexto. E você sente tudo isso muito na leitura. E assim, eu fiquei muito reflexiva, não adianta. Se a gente ficar aqui, a gente vai ficar falando. E, Prolixo.
E aí vamos ficar só nesse livro, mas não vamos. Sim, gente, mas recomendo muito. Nós recomendamos bastante. O Rick Me Corta por Dentro é uma história que vai emocionar muita gente, eu acredito. Se você tem um pouco de empatia, pelo amor de Deus. Mas é maravilhoso, é um dos melhores livros que eu li esse ano, assim, de longe, com certeza. E qual que você vai falar agora? Então, aí, gente, é que tem vários livros que a de leu junto, a gente meio que leu os mesmos livros, então vamos ter alguns livros que vão se igualar aqui. Mas eu vou falar um livro que a Di não leu, depois ela vai trazer um outro livro que eu também li, e a gente vai fazendo essa troca. Mas eu li Se Não Fosse Você, da Colin Hoover. Eu li esse livro por conta do lançamento do filme, teve adaptação agora também, recente, com a Makena Grace e o. Esqueci o nome do carinha que fez o Como Treinar Nosso Dragão, que inclusive eles estão meio que de namorinho aí nos bastidores, enfim. Se não Fofoquinha do cinema ainda, de brinde. Fofoquinhas do cinema, gente, olha só. O Maisel Thames, Maisel Thames, gente, porque o Maisel Thames lançou 3 filmes esse ano, né? Estavam em cartaz. Se ia no cinema, você podia escolher qual filme você queria ver com ele. Mas enfim, vamos falar sobre Se Não Fosse Você. Esse livro é da Colin Hoover, e a Colin Hoover, muita gente já sabe, ela costuma publicar livros bem polêmicos ou livros que tenha pautas com dramas familiares ali na história. Eu, particularmente, gosto bastante da Colin Hoover. Todos os livros que eu li da Colin Hoover, eu gostei pra caramba. Não tenho nenhum livro dela que eu tenha lido que eu fale, esse aqui, pelo amor de Deus, esse aqui não dá. É que eu não li a lista proibida dela, como Novembro 9 e O Lado Feio do Amor. Esses livros eu não li porque eu sei que eles são bem polêmicos e concordo com as polêmicas em volta deles. Mas, por exemplo, os outros, o Verity eu gosto bastante, inclusive vai ter adaptação pro ano que vem pela Amazon Prime. O Assim Que Acaba eu gosto muito também, eu acho um livro interessante. E o Talvez Um Dia é o meu favorito de todos. Mas o Se Não Fosse Você, ele vai contar a história de uma mulher que a gente acompanha ela desde da adolescência ali, e ela fica grávida aos 18 anos. E aí a história ela dá um salto de 17 anos pra frente. E a irmã dela namorava um carinha lá na época, e o carinha, depois que ele descobriu ela estava grávida, ele foi embora e ele voltou depois, anos depois, eles tiveram um filho e tal. Enfim, a gente tá nesse tempo em que agora a gente esqueci o nome das protagonistas, tá, da história, mas a mãe e a filha, elas estão ali e tal. Elas têm uma relação que não é boa. A filha dela ela confia bastante na tia dela, que é a irmã ali da protagonista. Só que vai acontecer um ponto dentro da história que é uma tragédia que vai acontecer ali e que vai obrigar todos os personagens a ter uma nova dinâmica. Então, é uma história que fala muito sobre relação familiar, sobre perdão, sobre luto, sobre você aprender a confiar nas pessoas e a forma como as pessoas também recebem esse amor de volta. É uma história, assim, que não é uma das melhores que eu li da Colin Hoover, mas eu acho que ela trouxe algumas reflexões ali que eu acho que valem super a pena. A adaptação do filme, gente, não é uma adaptação, nossa, mil maravilhas, mas ele é um filme assistível. Então eu gostei do filme. Filme assistível, É você um já filme fala assim, assistível. gente, se não quiser, tá tudo Se bem. não quiser, tá tudo bem. Mas assim, sabe aquele filme que você não tá querendo pensar muito, de aquele filme pra você fazer uma unha? Assista. É legal o filme, é bem bonitinho, assim, o romancezinho, depois que ela vai conhecer o carinha ali, né, da história e tal. Ele tem uma relação com o avô dele que é bem legalzinho, assim. Mas é um filme que eu gostei, é um livro que eu curti também. Nossa, não mudou minha vida. Mas é um livro que eu recomendei, assim, para algumas pessoas que, por exemplo, você não quer ter um romance com uma carga emocional muito grande e tal. Então, pra mim, eu acho que super valeu. Tem livro, gente, que você só precisa pegar e ler, não precisa cobrar muito do livro, porque eu acho que esse é o intuito também de alguns livros. É só você É, pegar e falar, gente, eu vou fazer um negócio aqui, sabe? Eu vou perder um tempinho aqui. Não é perder, né? Mas é mais ou menos isso, assim. pô, é aquela questão assim do tipo, eu vou pegar um breguinha gostosinho aqui e vou só Breguinha, dar uma exato. relaxada aqui, sem ter que refletir muito. É aquele breguinha que não tem erro. Então, assim, gente, é legal. Se não fosse você, tem um outro livro dela que eu quero ler. Eu não sei se eu vou ler ele esse ano, acho que não vai dar tempo, mas é Uma Segunda Chance, que também vai ter uma adaptação para os cinemas em março do ano que vem. Inclusive, né, Di, já estamos falando de um episódio de adaptações literárias aí, que quem Sim, sabe ele vamos vai ser tema esquematizar esse aí ainda. desse episódio. Então é isso, gente. Também trouxe aqui Se Não Fosse Você, da Colin Hoover. Falando um pouquinho de Colin Hoover, só pra, né, pra não dizer que eu não falei Uhum. nada, eu não gosto muito.
mas por conta das pautas que ela traz dentro dos romances dela. Não são Uhum, tipos de pauta que me trazem essa sensação do tipo, do romancezinho gostosinho e você se entregar ali na utopia da história. Eu acho que ela uhum. traz algumas questões muito reais, assim, que às vezes. Eu não sei, eu não peguei. O único livro dela que eu li foi o Talvez Um Dia, que foi indicação sua, inclusive. Mas eu lembro que eu demorei bastante pra ler. Não foi algo assim que, nossa, caí naquele romance gostosinho que eu preciso ler ele muito rápido. Não. Então eu terminei, mas depois não li mais nada dela. Mas me julguem se quiserem. Não, vai ter muita Ou gente que vai te apoiar. Ou, ou me indiquem algum livro dela que de fato a pessoa acha que vale a pena eu dar uma segunda chance para a leitura dela. Eu até usei o título dela. Mas enfim, Uhum. não li, só li um e não me pegou. Foi isso. E aí, nesse hype aí desse livro do cinema que foi lançado agora, algumas amigas leram e vieram, ai, vamos ler e tal. Eu falei, eu não vou ler esse não. Não vou ler, não fui no cinema. Se um dia, de repente, estiver ali no streaming, talvez, sem fazer nada aparecer ele, talvez eu assista, talvez não. Deixa pra lá. E vamos para o próximo livro. Vamos falar da minha favorita desse ano, porque eu paguei a minha língua. Eu já disse em outro episódio, acho que foi no episódio da Bells Lopes, que eu tenho um problema com grandes hypes e aí eu acabo não lendo. Aí eu não li Abby Jimenez. Aí de repente o Rafa insistiu. E agora eu quero ler todos os livros dessa mulher. Eu quero todos os livros de Abby Jimenez na minha mesa. Mas assim, tô lendo aos poucos. E aí o que eu li o mês passado foi Até o Fim do Verão. A O Rafa tá, pedrada. o Rafa tá aqui se balançando na cadeira, vocês não vão ver, mas Gente, a gente fica com a câmera aberta gravando. Eu tô vendo aqui ele em comichão e eu com o livro na mão. choros e lágrimas esse livro aqui, tá? Choros e Sim, lágrimas. ele é um romance, Abby Jimenez. O que eu gosto bastante dela é que ela constrói a relação assim, pautada em muitos valores. Não é só aquele pisquei, você piscou e a gente se apaixonou. Não, ela constrói muitos valores, ela cria personagens muito complexos. Não é só a mocinha e o gostosão. Ela cria pessoas que têm amigos, que têm familiares, que têm relações, às vezes problemas de saúde, às vezes problemas familiares, mas ela constrói tudo isso em muitas camadas. E aí ela vai construindo a relação dos personagens, né? Nesse romance aqui, ela traz uma enfermeira que é enfermeira itinerante. É itinerante que chama, Rafa? Sim. É uma enfermeira itinerante que ela, cada 6 meses, 4 meses, ela fica trabalhando em um hospital em algum lugar. Ela e a amiga escolheram esse modo de vida. Então, a cada, sei lá, 4 meses, 6 meses, elas estão em outra cidade, em outro país, trabalhando num hospital por esse período. E aí, cada período, elas vão trocando o contrato e mudando de cidades. E aí, ela acha que ela tem uma maldição, que todos os caras que ela fica depois o cara encontra o amor da vida dele. E não era ela. Então ela fica nesse Exato. negócio do tipo, ai que droga. Tipo, todos os carinhas que eu andei saindo, depois de mim, eles deram certo. Então o problema sou eu. E ela fica nisso. E aí um dia ela vê um cara postando numa rede social, não lembro o nome da rede No social, ela, Reddit. no Reddit. E o cara postou que com ele acontecia a mesma coisa, de que todas as mulheres que ele saía depois dele encontravam o amor da vida e ele, meu, que isso, eu sou um fracassado? E aí a menina acha isso engraçado, a hora que ela vê ele contando a história dele no Reddit. Inclusive, a última menina que ele ficou acaba ficando com o melhor amigo dele. E, tipo, sem E eles vão sentimentos. se casar. Então. E a menina vai casar com o melhor amigo dele, tipo, sem ressentimentos e tal. Ele viu que foi tudo muito natural ali, mas ele fica injuriado, né? Poxa vida. E aí, ela acaba respondendo a postagem dele do tipo, ah, também acontece comigo e tal. E aí eles começam a conversar por ali e surge a história, ah, e se a gente tentasse ficar junto por um tempo para quebrar nossas maldições e depois a gente termina e cada um encontra o seu grande amor? E aí eles começam com isso como uma brincadeira. E aí ela acaba escolhendo a cidade que ele mora para ir fazer o próximo contrato de enfermagem dela, né? Ela e a amiga. E aí eles se conhecem pessoalmente, enfim. Só que ela tem uma carga familiar muito grande, ela tem questões com a mãe e tudo mais, ela tem várias questões não resolvidas ali emocionalmente, e que o livro vai trazendo isso em várias camadas, e a Abby Jimenez vai construindo isso ao mesmo tempo de uma forma leve, porque é um romance, é um clichêzão, mas que te faz refletir.
E aí, quando são algumas coisas que você, de alguma forma, se identifica em algum nível, você vai refletindo sobre aquilo e a Abby vai construindo e você vai mergulhando naquele romance todo ali e entendendo a história. E o personagem principal, ele tá vivendo uma situação em que a mãe dele foi pega num desvio de dinheiro e ela vai ser presa. E aí ele vai ter que assumir a guarda dos três irmãos que são menores de idade. É um cara 30 a mais, que tem seu emprego, tem o seu apartamento, tem a sua vida de solteiro, que tá ali construindo a vida dele, e de repente ele se vê, entre aspas, pai de família. E ele assume os irmãos por um tempo ali. E aí, em meio a tudo isso, os dois se conhecem. Eu não falei o nome dos personagens, a Emma e o Justin. E aí eles se conhecem no meio de todo esse drama familiar aí e vão construindo a relação ao longo do livro. E aí o interessante dos livros da Abby Jimenez é que eles não são pequenos, né? Esse aqui tem 365 páginas e ela cria muitas camadas das relações, não só dos personagens principais, como de todos os personagens secundários, né? Ela constrói muita história para todo mundo que aparece ali de alguma forma. Eu não sei como é que ela consegue, mas fica, tipo, sensacional o quanto ela traz de contexto e que ela cria de ambiente e a força das amizades. A gente já falou isso no episódio da Bells também. Cara, amigos é a família que a gente escolhe ter e ela traz isso de uma forma tão bonita. Tem uma parte no livro que acontece uma questão em que os amigos apoiam o Justin assim de uma forma fenomenal, que pra mim foi o auge do livro, que nem foi o romance. Foi o auge, o momento em que o cara realmente precisa e os dois amigos dele estão ali por ele. E eu acho que a Abby constrói isso dentro de um romance de uma forma incrível que eu não tinha visto em livro nenhum ainda. Falei pra caramba, Rafa. Fale você sobre Até o Fim do Verão. Gente, eu tava anotando umas coisas aqui e assim, a Di já contou um pouco da história. A Abby Jimenez, pra mim, ela é uma autora de romance que não fala de romance. Ela fala sobre as Ela não relações fala só humanas. de romance. É, ela fala sobre as relações Esse, para humanas. mim, o auge dos livros da Abby Jimenez não é o romance, é a forma como os personagens eles se relacionam e principalmente, para mim, o ganho dela é a forma das relações familiares que não são, digamos, Padrões. fugiu a palavra. Mas não é isso, é de uma forma que você fica, ai, Não são famílias de margarina, né? São famílias que se exato, assemelham às é famílias isso. reais. Exato. Então, assim, a forma como a Abby Jimenez, ela trabalha as relações familiares, que não é aquela coisa maravilhosa de comercial de margarina, mas relações familiares, onde o pai e a mãe são babacas, onde tem uma irmã que não quer o seu bem. Ser humano na sua essência. Então, para Seres mim, humanos. seres humanos. Então, para mim, a Abby Jimenez, nesse ponto, eu não tenho o que falar. E uma coisa que a Di comentou, que ela falou assim, ela traz de uma forma leve. Eu acho que a forma como ela escreve algumas situações é leve, mas quando ela vai para esses intuitos assim, mais do drama familiar e tal, eu acho que ela fala de uma forma que você acha que é leve, mas ao mesmo tempo tem uma carga emocional super pesada. Inclusive, até os personagens, nesse caso, como é que é o nome dela, da menina? Emma. Emma. A Emma, ela tem um problema muito sério com a mãe dela nesse livro, e todas as vezes que a mãe dela aparecia e depois a mãe dela ia embora, ela paralisava. Ela passava um tempo assim, como se fosse como se fosse uma depressão, digamos, porque é como se a mãe dela jogasse migalhas pra ela e depois ela fosse embora e ela ficava, o que que eu faço da minha vida agora? E eu acho isso muito pesado, assim, a forma como os personagens precisam encarar isso. E aqui o livro tem um problema que é ainda mais grave. Enfim, vocês vão ter que ler para entender. É a questão familiar da Emma ali, depois o que que ela vai descobrir sobre ela mesma. Então, esse livro, para mim, todo o livro da Abby Jimenez, o melhor é sempre o próximo. Eu falei isso pra Di já até hoje, por exemplo, Parte de Seu Mundo Sim. eu adoro, que foi o primeiro livro dela que eu li, aí depois eu li Para Era Sempre Seu, que é uma coisa assim Ah, é para sempre incrível, seu ainda é o meu favorito. mas o Até o Fim do Verão, eu não sei, ele trabalha questões que pra mim são demais, e essas relações humanas, essas formas reais que a autora traz, como a Di falou, um ponto bem comum entre todos os livros dela são as relações de amizade, que é outro ponto que para mim é um trunfo da Abby, porque
Tudo bem, tem um romance do casal, que é o ponto-chave, é o gancho que ela trabalha em todos os livros dela para trazer a história, os leitores e tudo mais, porque é isso que vende também. Mas as relações familiares, as relações de amizade, para mim, eu leio os livros da Abby por causa disso. Sendo bem É, honesto, assim. Para mim, é por e conta disso que eu pego o livro da Abby Jimenez para ler. para mim é o grande diferencial. E você falando sobre os momentos das questões, dos dramas que ela traz dentro das histórias, serem leves ou não, fiquei refletindo aqui enquanto você falava, né? Aí eu lembrei que no livro tem alerta de gatilho. Então, no Tem, isso é começo do livro importante. dela tem alerta de gatilho. Ela cita quais são Temáticas que ela vai as trabalhar. temáticas que ela vai abordar dentro daquela história. Ela começa, ela fala, ó, embora meus livros sejam todos comédias românticas, certos temas desta história podem ser sensíveis para algumas pessoas. E aí ela cita quais são esses temas. E aí, acho que o que vale a gente, só para finalizar esse, é que de fato cada pessoa vai ter a sua percepção. Às vezes aquelas questões que ela vai abordar ali na história, para você não gere um gatilho. Então talvez você não sinta na mesma profundidade. E aí outros livros dela que tragam situações que te gerem gatilho, vai te pegar de uma outra forma e vai trazer uma outra profundidade. Eu acho Exato. que como eu leio muito romance há muito tempo, algumas questões às vezes ou eu não leio o livro, como acontece com os da Colin Hoover, como a gente acabou de comentar, ou de Uhum. alguma forma eu meio que passo por cima do que ela tá citando ali, se é algo que talvez me gere um incômodo. E aí eu meio que passo por cima e foco no que realmente pra mim é interessante. No romance, nas amizades. Aí eu acho que de alguma forma eu acabo não absorvendo aquela carga pesada, porque eu meio que, isso aqui não vou me aprofundar e, sabe, assim, absorver aquilo, eu só passo. Pode ser por isso Meio que que eu afasta. isso, pode ser que por isso que eu acabei dizendo que não era tão profundo. Porque na verdade acho que depende da leitura da pessoa mesmo e do próprio contexto de vida, né? Exato. E também, pessoal, não é porque um gatilho não te impacte que ele não é menos importante. Sim. Que tem pessoas assim, por exemplo, às vezes tem questões ali na história que você não vivencia, mas uma pessoa talvez que mora do seu lado vivencie. E isso pode ser um impacto para ela de uma forma diferente, de uma forma mais emocional, enfim. Mas eu acho de esse ponto que as editoras trazem de trazer esses gatilhos ou de trazer alguns avisos assim, eu acho que é uma coisa que agora que as editoras começaram a ter essa consciência, eu acho que é super importante porque tem alguns livros que a gente estava até comentando um pouco antes aqui, que é por uma outra linha, que tem uma capa fofinha, mas quando você vai ler o livro, né, tem ali umas coisinhas Tirem as bem. crianças da sala. Tirem as crianças da sala. E aí você fica assim, gente, mas não tem nenhuma indicação. Se uma criança pegar um livro desse aqui para ler, Sim, a gente difícil. vai falar do livro ainda, mas um ponto que eu vejo que é importante, de novo, partindo de uma pessoa que lê romances há muito tempo e que lê romances adulto há muito tempo, falta indicação de classificação etária nos livros. Porque tem Exato. alguns livros assim que, gente, eu fico com vergonha. Alguns livros, algumas editoras já fazem isso. A Seguinte faz muito isso, a Globo, mas tem outras editoras que ainda precisam Precisa, aprender. precisa, principalmente nos romances que tem conteúdo adulto, precisa de classificação indicativa. Porque Arqueiro também. a capa às vezes você olha e você fala, gente, que livrinho fofinho, vai ser um romancezinho cozy. Não, Muito além entendeu? disso, né, galera? E qual o próximo livro, Rafa? Sua vez. O- Vou falar de um livro de fantasia que eu li esse ano e que demorei muito para lê-lo. E aí, quando eu li, eu já comentei ele em alguns outros episódios, mas é um livro muito conhecido, de um autor que, se a gente tem fantasia hoje, a gente deve muito a ele, que é o Tolkien, porque eu li O Hobbit esse ano. O Então, Hobbit. estou muito feliz que li O Hobbit. O Grande Senhor dos clássico. Anéis é um projeto que eu quero fazer no ano que vem, agora a trilogia. E o Hobbit, gente, foi engraçado porque eu vi a história pelo Audible e no Audible, esse livro é narrado por um dublador. Então, a experiência que ele traz para dentro da história, como ele conta, é muito imersivo. Eu tenho uma curiosidade, vou te interromper. Nesses audiolivros, porque eu nunca escutei audiolivro, eles mudam a entonação de voz conforme Mudam. a frase, conforme a fala?
tem uma carga emocional, assim, na leitura? Tem uma interpretação, né? Isso, uma interpretação. Tem. Porque, assim, para você narrar um audiobook, você precisa ser ator. O ator ou atriz. Então, o Hobbit, principalmente, é, para mim, o melhor audiobook que eu já ouvi na minha vida. Porque o cara, por ele Interessante. ser dublador e é o Mauro Soares, se eu não me engano, o nome do dublador. E ele fez a dublagem, por exemplo, do Sully, do Monstros S.A. Para quem, Então é só uma para voz você pegar, conhecida. é uma voz muito conhecida, assim, muita gente, ele faz a voz do Sully, assim, talvez o personagem que me vem à cabeça agora, mais conhecido. E a forma como ele narra a história, porque o Hobbit ele tem umas partes que são cantigas que o Tolkien escreveu e tal, e tem toda uma questão ali de tradução para trazer para dentro da linguagem portuguesa, como ele enfim, tem todo um. Eu sei que existe uma questão tolkieniana a respeito dessas coisas. Ele canta, ele canta essas cantigas na narração. Então, assim, é quando muda o personagem, ele muda o tom de voz. Então, gente, é bizarro. É Nossa, que muito, muito legal. interessante. Fiquei Para curiosa mim, agora. é o melhor audiobook que eu já ouvi. Na minha vida, de longe, é o Hobbit. E o Hobbit, gente, tá aí, tem a trilogia dos filmes que eles tiraram Leite de Pedra, que é um livro de 350 páginas, para 3 filmes de 3 horas que eles fizeram. Meu Deus. Lendo Hobbit, assim, agora eu posso dizer que. Então, não é à toa que a gente tem o Tolkien e o C.S. Lewis, que são autores que, para mim, eles criaram o que é fantasia, o que a gente tem como consumo hoje em dia de fantasia, de alta fantasia. Gente, fiquei muito feliz de ter lido Hobbit e agora estou muito ansioso porque a narração da trilogia do Senhor dos Anéis, para quem tem assinatura do Audible, é gratuita. E tem os 3 livros disponíveis com o mesmo cara. Então, assim, vai ser maravilhoso poder acompanhar as aventuras de Frodo para destruir o Anel da Contenda E lá em você fez Mordor. aquela leitura assistida que você fala? Ou É você Ghost ouviu? Writing que o pessoal faz, que é tipo você ouvir e acompanhar no Acompanhar no livro. livro. Você fez Eu isso? fiz isso, eu fiz isso. Eu ouvi o audiobook e fiquei acompanhando no livro físico ou pelo Kindle, porque eu também tinha Aham. comprado o e-book. E, gente, é muito bom. Parece que alguém tá te contando uma história de fato e você só tá acompanhando ali, porque para mim é até um exercício de concentração. Quando você escuta o livro e acompanha pelo livro, pelo livro escrito, né? Para mim, funciona muito bem, porque é como se fosse você ficar mais concentrado e a chance de você ficar mais imersivo na história é melhor, pelo menos no meu caso. Isso pode funcionar para algumas pessoas, para outras pessoas não, mas para mim funcionou. Fica também aí a minha indicação de O Hobbit e O Senhor dos Anéis, enfim, quando vocês quiserem ler também. Então Fiquei é isso. curiosa, talvez eu coloque na lista em algum momento. E sobre essa questão de fazer o. Eu esqueci o termo, é ghosting? A É velha. Ghost Riding, que o pessoal fala, né? Ghostwriting. O Fábio faz isso, mas ele faz isso lendo livros de autodesenvolvimento. Uhum. Então, imagino eu que os áudios sejam mais flats, né? Mais lineares, mas ele fala que ajuda muito na concentração também. E aí ele faz isso, ele vai acompanhando, ele coloca num ritmo ali de velocidade do áudio e case com a leitura dele, e ele fica um tempão, às vezes de fone, com o livro, e vai ali lendo, e pelo que ele comenta aqui em casa, parece que é bem interessante também, é uma forma de que ele se concentra melhor no que ele tá absorvendo de conhecimento ali, né? E hoje a Audible tem muitos títulos disponíveis de diversos gêneros: fantasia, autodesenvolvimento, romance, mistério, terror. No Então, YouTube para tem quem bastante também, né? tem bastante, é que no YouTube tem muita narração que é feita por IA. Ou um programa que a pessoa, e aí fica uma voz meio robótica. Entendi. E aí na Audible todos os áudios eles são de fato feitos por atores ou atrizes que de fato têm esse trabalho além de só ler o livro, né? Esse Entendi. trabalho mais de interpretar também as vozes, o que eu acho incrível. Fica a recomendação. Entendi. Ó, só pedrada, galera. Só pedrada hoje. Mostrei pro Rafa qual é o próximo livro que eu vou dizer e voltamos para Taylor Jenkins Reid para ler Carrie Soto está de volta. A Quando mãe. a gente começou o projeto do podcast, o primeiro livro foi A Atmosfera, da Taylor Jenkins Reid. Eu não tinha lido nada dela ainda. O Rafa que trouxe,
E assim, gente, é aquilo. A gente troca muito, eu e ele, de indicações. Tipo, lê tal coisa que você vai gostar, combina com o seu estilo de leitura, ou então dá uma chance. E a gente fica nessa. E aí, esse ano eu tava lendo muito. Não só esse ano, acho que esses últimos anos eu acabei reduzindo bastante a minha parte de leitura de fantasia. E aí eu tenho tentado retomar e tal. E o Rafa veio com algumas muito boas esse ano de romance, então Abby Jimenez e Taylor Jenkins Reid foram os grandes nomes que o Rafa me indicou esse ano e que, cara, sensacionais. Então, nesse livro da Taylor, A Carrie Sou está de volta, para mim a gente tem duas pautas que eu amo. A gente tem esporte e a gente tem mulheres fortes. Uma pitadinha de romance. A Carrie Soto, ela é uma jogadora de tênis e o começo do livro é ela contando que ela quebrou grandes recordes ali dentro do tênis feminino. Se passa nos Estados Unidos a história. E ela se aposenta, só que aí uma menina jovem começa a querer, meio que chega no recorde dela e a menina está prestes a quebrar o recorde dela e se tornar a nova recordista. E ela fica indignada, não, ela não vai tirar o meu recorde, eu vou voltar a jogar, vou voltar a competir, vou ganhar de novo e vou manter o meu recorde. Então essa é acho que a É o pauta plot da principal. história. É o plot da história. E a Taylor, ela constrói toda essa narrativa da personagem forte e com esse negócio com o esporte, assim, porque eu tenho consumido mais conteúdo de esportes e tal, e de grandes personalidades. Outro dia até vou comentar ainda, mas esses dias eu li o livro do Bernardinho, do vôlei. Então, eu gosto muito porque, além de eu estar nessa bolha do esporte há alguns anos já, e tem corrido bastante e tal, é muito gostoso você ver o quanto o esporte te desafia e te mostra que você é capaz, que o seu corpo é capaz, você só precisa treinar, é repetição. É muito do que o pessoal fala para qualquer aprendizado. E no esporte isso é muito palpável, porque você muitas vezes vai para um campeonato, vai para uma disputa, vai para uma prova, enfim, você se testa ali de várias formas físicas. E ela traz isso dentro desse livro de uma forma muito sensacional, porque a Carrie Soto meio que tipo, cara, eu vou pra cima, é isso que eu quero. Eu já sei que eu vou viver disso e que eu preciso me dedicar muito. E aí o pai dela é o treinador dela por muitos anos, então junta a paixão do pai espelhada na filha e ela cresce dentro dessa bolha do tênis e ela vai pra cima, tipo, tanto que muitos momentos do livro assim, ela tem uns apelidos bem ruins, ela é taxada de uma pessoa bem antissocial, assim, bem agressiva, mas porque ela decidiu que era aquilo que ela queria e ela vai com toda a força e com toda a determinação dela e dedicação. E um dos pontos que eu acho muito interessante na escrita da Taylor é que ela traz as mulheres dentro de, pelo menos os dois livros que eu li, não li outros ainda, tá? Pelo menos esses dois, o Atmosfera e o Carrie Soto está de volta. Ela traz mulheres fortes, determinadas a estar em ambientes que são majoritariamente masculinos. E que muitas das vezes elas têm posturas e se portam de situações que, se fosse um homem se portando daquela forma, seria incrível. Mas como é uma mulher, ela ganha apelidos, ela é taxada de várias coisas ruins, ela é questionada. E aí a Taylor vai construindo tudo isso de uma forma que para mim é sensacional. Às vezes eu nem lembro que é um romance o livro dela. Porque ela traz essa mulher muito forte, assim, e vai construindo toda essa história. Tem um romancezinho nesse livro, mas para mim é um zinho. É um romancezinho, entendeu? Só pra dizer que ela terminou com alguém no final do livro, pra mim. Não é do tipo. Acho que o foco não é nem dos livros do mês da Taylor, o Carrie Soto principalmente. Pra mim, eu acho que o foco dele não é nem no romance, é muito mais um livro, como se fosse um livro biográfico, que você acompanha a vida de uma pessoa, e ela tá contando a história dela ali, de uma situação, Sim, a partir de uma situação. O romance é um detalhe dentro da história, mas não é o foco. E isso é um ponto muito bom também dela que eu acho bem que bacana, é assim. diferente, né? Acaba que não. Ela não tá usando aquela fórmula pronta dos romances. Ela tem ela tem o formato dela, de alguma Uhum. forma. E um ponto que eu acho interessante também é que ela sempre traz essa personagem com uma questão pessoal muito forte, de algo que ela precisa resolver com ela. E aí ela vai construindo toda a narrativa, a personagem vai se vendo dentro daquela situação e do tipo,
às vezes ela não consegue sair e ela tá sofrendo com aquilo e ela precisa enxergar a vida por uma outra ótica e se libertar, às vezes, de traumas ou de estigmas externos e que ela carregou aquilo por muito tempo. E aí a sensação que eu tenho é que, de repente, o livro acaba. Quando a pessoa tem o estalo do tipo, agora eu entendi o rolê da vida, e aí o livro acaba. Os dois livros dela eu terminei assim, como assim acabou, gente? Eu tava esperando mais coisa. Mas é realmente ela amarra a história com a resolução da questão que ela traz no começo da história e que ela desenrola todo aquele contexto e a personagem, tipo, amadurece no final, floresce, vamos dizer assim. Eu acredito que as histórias da Taylor, eu já li o Sétimo de Evelyn Hugo e Daisy Jones também, além do Atmosfera e o Carrie Soto, falta só ler o Malibu Renasce, que tá até aqui. Mas eu acho que são livros que a gente acompanha muito, é muito mais sobre a trajetória do personagem e sobre a desconstrução dele. Mediante a coisas que ele lá atrás, no começo da história, ele achava que era uma coisa, então ele agia de forma diferente, ele pensava de forma diferente, e o processo ali ao longo da história, de todas as situações que ele vai viver com as pessoas, isso vai trazendo uma maturidade e uma desconstrução dele, que lá na frente, quando ele aprende, aí, como a gente falou, o livro ele meio que acaba, porque o livro não é sobre esse resultado, é muito mais sobre o processo que o personagem teve que Sim. passar para conseguir se tornar aquilo que ele não esperava se tornar e ele se tornou a partir disso. Então, Daisy Jones é muito sobre isso também. Para quem lê o livro ou assistiu a série, vai falar Tá muito aqui, sobre inclusive, o isso. seu. É muito bom também. Mas o Sete Mares de Evelyn Hugo também é maravilhoso esse livro, assim, eu acho ele muito bom. Mas o Carrie Soto, gente, pra mim, a gente já sabe, é o meu favorito de todos. A personalidade da Carrie não é uma pessoa fofinha, ai, amorzinho pra lá, amorzinho pra cá. Ela é uma pessoa bem Determinada. direta, né? Ela é bem Uhum. obstinada, ela vai atrás, ela não tem papas na língua, ela, ela é sincerona até demais, Sim, muitos casos. Ela não é uma mulher muito bem vista pelas outras mulheres também. Isso é um ponto que eu acho muito interessante como a Taylor consegue trazer dentro da história, que os homens ficam assim, não, nossa, a Carrie é assim, ela não sei o quê. E as mulheres, meu, nossa, aquela ela é muito babaca e tal. Você fala assim, gente, mas ela tá sendo ela tá sendo honesta, sabe? Ela não cria um personagem. É isso que eu sim, gosto muito na Carrie. Ela é aquilo ali e pronto. Só que mesmo assim ela paga um preço muito caro por ser isso também sim. ao longo da história. Então é por isso que eu gosto muito da Carrie. Eu li o Atmosfera, o mais recente, pra gente até fez o episódio, mas o Carrie Soto pra mim ainda continua sendo o meu favorito. E um último ponto é que a Carrie Soto, ela não é esteticamente padrão. Ela não Uhum. é branquinha, loira, americana, esguia. Ela é uma mulher latina, né? Ela é A filha de família dela. latinos. Ela é filha de latinos, então ela é morena. Na verdade, eles não falam se ela é morena. Eu achei aqui que eu tinha marcado. Ela tem um trecho que ela fala, né? Eu não alimentava nenhuma ilusão de que era bonita. Eu era atarracada, tinha ombros largos e minhas panturrilhas e meus antebraços eram mais grossos do que os de qualquer menina da minha turma. Que é o começo Exato. do livro, ela contando a fase da escola, né? Que ela já começa ali a sofrer vários bullying e começa ali a entender de que ela não era padrãozinha, ela não se encaixava dentro do padrão da sociedade. E aí também E, isso tem muitas questões, né? e além disso tudo, ela faz parte de um esporte que ele é elitista. Elitista. Total. Também tem uma outra dificuldade dentro da história. Gente, Carrie Soto, pra mim, se você não leu, por favor, leia Carrie Soto, que é, sem dúvidas, divisor de águas. Incrível. Daí, gente, eu vou ser bem rápido aqui, bem breve, porque eu vou falar de farofa agora. E eu vou já trazer 3 livros aqui num só, porque tem outras coisas que eu vou ler dessa autora ainda. Esse ano, que é a Freida McFadden. A gente falou dela no episódio com a Karina. Eyama aqui há umas 2 semanas atrás. E a Freida é uma personagem, ó, uma autora Ah, que eu acho ela muito engraçada, assim, porque a Freida ela trabalha suspenses, thrillers psicológicos na maioria das vezes. São thrillers psicológicos bons e duvidosos. Não vou dizer bem escritos, porque eles não são bem escritos, mas ele é uma leitura de fuga, digamos assim. Freida McFadden, para quem não conhece, autora de A Empregada, que agora, em dezembro, vai ter a adaptação para os cinemas e que provavelmente esse filme vai bombar, porque tem um elenco estelar para fazer essa adaptação.
E a Freida é uma coisa engraçada porque ela escreve thrillers psicológicos sempre com ganchos entre um capítulo e outro. Ela também trabalha essa parte, assim, de narradores não confiáveis, então a pessoa tá contando uma coisa, você não sabe se você acredita nessa pessoa ou não. Às vezes as resoluções dos livros não são, nossa, mil maravilhas, outros surpreendem, mas outros nem tanto assim. E os livros dela estão sendo lançados só esse ano, se eu não me engano, gente. Foram 5 ou 6 lançamentos. Porque ela publica livros desde 2016, 2017 lá nos Estados Unidos. E os livros têm chegado agora aqui no Brasil, desde 2023, com o lançamento da Empregada. Eles estão sendo lançados pela Editora Arqueiro e pela Record. Então, pelo que eu entendi, a Arqueiro tem lançado os livros mais antigos e a Record tem lançado os livros mais recentes. Tá, tem esse jogo aí. E esse ano, gente, eu li 3 livros dela. Eu li O Acidente, O Filho Perfeito e O Namorado. O Acidente, ele é um livro de 2024, lançado lá fora. Ele foi lançado também no Brasil, se eu não me engano, esse ano de 2025. O Filho Perfeito foi lançado em 2019, lá nos Estados Unidos, lançou agora em outubro desse ano aqui no Brasil. E O Namorado é o livro mais recente dela lá fora, junto com A Intrusa, que é um livro que já está aqui comigo, vai ser lançado aqui no Brasil no dia 24 de novembro, amanhã. Esse livro estava numa livraria no começo de novembro, eu fui lá, vi lá e comprei. Mas Não se foi lançado ainda? Você já comprou? pela Amazon não, mas eu fui na livraria da Travessa lá do Shopping Eldorado, no dia 7 ou 8 de novembro o livro estava lá. Então, Caramba, eu não entendi nada do que aconteceu, não mas já entendi tá nada, aqui. mas aproveitei. Mas aproveitei e comprei, né? Porque se tá na livraria é porque é uma compra legal, digamos assim. Então tá tudo certo. Tem nota fiscal. Mas vamos falar sobre a Frida, gente. Eu tinha lido A Empregada. Eu gosto muito do primeiro livro. Eu acho que é um livro divertido de ler e tal. O segundo e o terceiro eu não gosto muito, então não vou entrar muito em detalhes. O Acidente, ele é um livro que ele vai contar a história de uma mulher que ela tá grávida de um cara que ela conheceu numa estação de esqui. Só que o cara, sabe, que foi um lance de uma noite e tal, e ela acabou ficando grávida desse cara. E o cara tá fazendo meio que um acordo com ela de advogado. Olha, eu te pago um dinheiro, você some da minha vida e aí eu dou uma ajuda de custo ali pro seu filho, né? Porque o filho vai ser só dela, né? Aí ele tá tudo certo, porque ele era casado, tem toda uma questão assim. E beleza. Só que aí o irmão dela liga e fala: passa um final de semana aqui comigo. Ela já tá grávida de 8 meses e ela decide passar o final de semana com o irmão dela lá na pista de esqui onde ele trabalha. Só que no caminho ela sofre um acidente. E ela é resgatada por um cara que mora ali num lugar ali próximo do acidente onde ela sofreu, e o cara leva ela pra casa e ele mora junto com a esposa. E ele fala, ó, fica essa noite aqui, amanhã a gente liga pra ambulância e aí eles vêm te buscar, eu te levo pro hospital, tal, a gente resolve. E aí, o lugar onde eles vão cuidar dela é no porão da casa. Aí você fala, Jesus. ih, gente, já começou. Já Pronto. começou. É assim, como a Karina disse no episódio, o que que ela vai criar agora? Então aí a mulher fala, não, é porque a minha mãe teve câncer, ela já morreu, mas a gente tem toda ali a cama de hospital, enfim, toda uma estrutura para que você fique essa noite aqui e amanhã a gente liga pro hospital. Só que passa o dia seguinte e eles não ligam pro hospital, porque, ai, tá com neve ainda na estrada, enfim, sempre uma desculpa. E então a gente vai acompanhar muito dessa história, dessa personagem tentando sair dessa situação em que ela se encontra ali, porque ela não tem acesso a telefone. O pé dela quebrou no acidente de carro que ela sofreu, então ela não consegue sair andando para ir embora. Então a Frida ela geralmente trabalha muito essas questões em que todas as possibilidades elas são minadas e aí você não tem muito para onde correr. E aí é muito assim, como é que o personagem vai sair dessa situação? Depois eu li O Namorado, que para mim é o melhor livro dela até o momento, porque a gente vai acompanhar o livro ele é narrado em 2 pontos de vista, então é um cara que ele ele é apaixonado por uma menina da escola e tal, o livro se passa meio que no passado. E aí, na parte recente, a gente vai acompanhar uma moça que ela tá ali no aplicativo de relacionamento, encontram alguns caras em Nova York e tal, para se relacionar, mas nunca dá certo. Até que ela cruza o caminho com um cara que, nossa, o cara é bonito, super O gentil, o cara é clássico, né? médico, aquela coisa totalmente acima de qualquer suspeita. Só que começa a acontecer assassinatos em Nova York. Ela começa a desconfiar que ele pode ser
é o responsável por isso. E a história tem uma virada bem interessante no final ali. É o livro talvez mais grosso dela, tem 370 páginas, eu acredito, que O Namorado. Mas, gente, é um livro que você pega e lê em 2, 3 dias. Assim, a escrita da Freida é muito rápida, porque uma das coisas que eu tinha comentado com a Karina até no episódio é que ele tem a profundidade de um Pires, então você não precisa se preocupar muito com o personagem, porque né, o que acontecer com ele tá tudo ok. E o último livro que eu li dela foi O Filho Perfeito. O Filho Perfeito, a gente vai conhecer uma mãe que ela gosta muito do primeiro filho dela. Ela tem uma adoração por ele. Ela tem 2 filhos, ele e uma menina de 14 anos. Só que a menina de 14 anos, coitada, ela é criticada, ela não presta, não sei o que e tal. E o menino, o primeiro filho, maravilhoso, tudo de bom. Tesouro Só que, perfeito. só que ela sabe que o filho dela, ele é meio estranhão. Ele tem alguns comportamentos que são meio duvidosos, ele tem algumas atitudes, ele já foi expulso da escola porque prendeu o coleguinha no armário, umas coisas assim. A gente vai acompanhar muito a história no presente, onde uma colega da escola onde ele estuda desaparece. Ela fica presa num buraco, ela não consegue sair, e a mãe dele começa em busca de provas para que o filho dela seja preso, porque ela acredita que foi ele que causou o desaparecimento dessa menina e se essa menina está viva ou não. Então o livro é narrado pela mãe dele e pela menina que desapareceu. É bem legal, assim, mas eu É acho bem que, legal. como é um livro de 2019, ele é um livro que a gente acompanha ela muito no começo, acredito, da escrita dela. Então, eu acho que a Frida, de lá para cá, ela melhorou bastante em alguns aspectos, mas é um livro que eu não curti muito o desfecho dele. Eu acho o desfecho dele muito. Tirou o coelhinho da cartola. Mas, talvez, a redenção dela venha com A Intrusa, que é o livro que já está aqui comigo, que é o novo lançamento dela tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Então, depois que eu ler, eu conto para vocês o que eu achei de A Intrusa. E tem mais 2 livros dela que estão programados para lançar em janeiro desse ano. Então, quer dizer, janeiro de 2026. Então, vamos ver o que ela vai aprontar é, daqui para frente. São 2 livros recentes dela também. Gente, Então, a vamos ver. mulher é uma máquina de escrever thriller farofa. É, thriller farofa e psicológico e pessoas bem tentando as ideias. Assim. Basicamente é isso. Não li nada, não pretendo. Talvez em algum Não é o momento. estilo da Dira, tá, gente? Não Não é. é meu estilo. Talvez em algum momento eu dê uma folhada só por curiosidade, mas acho que não. Bom, próximo meu. Eu li Não É Uma Canção de Amor, da Julie Soto. Esse aqui foi. Sabe aqueles momentos assim que você tá imersa em muitas outras coisas? Você fala, eu preciso de um romancezinho pra voltar aqui pro meu eixo? Eu tinha lido vários livros de autodesenvolvimento em sequência, tinha lido uns 2 livros meia boca, tinha abandonado mais um outro, tava meio enroscada. Aquelas ressaca literária assim, que às vezes acontece, gente. A gente também passa por isso. E aí eu tinha visto a Elida postando esse livro e a Bells também fez um Reels falando desse livro. Aí eu falei, vou procurar. E aí tinha na assinatura do Kindle Unlimited. Falei, aproveitar, tá aqui, tá fácil. E comecei a ler. Gente, uma delícia, aqueles romancinhos bem farofa, bem clichêzão, bem gostosinho, Nova York, do jeitinho que a gente gosta. É romance adulto, também não tem aviso de classificação etária, deveria. Gostei bastante da escrita da Julie Soto. É aquelas escritas assim que você quer ler muito rápido. É aqueles romances que não tem tanta profundidade, não tem tantos personagens secundários. Um contexto ali, um pouquinho da história, né? Os dois são músicos de uma orquestra fictícia de Nova York. E o cara é aquele perfilzão bad boy, que a gente adora. E a menina a mocinha tentando conquistar a vida ali em Nova York, tentando ser alguém. E aí a vida vai. As coisas vão acontecendo em torno ali da orquestra, da paixão dos dois pela música. Os dois são violinistas e ele também é violoncelista. E aí a capa do livro é os dois segurando um violoncelo. Então é bem bonita a capa. E aí é interessante que eles abordam muito essa questão da paixão pela música. Ela começou a tocar violino, tipo, uma pessoa viu que ela tinha aptidão e tal, quando ela tinha 11 anos, o que para uma criança
para uma pessoa que vai viver da música há 11 anos, meio que eles já consideram tarde. Geralmente eles dão um violino na mão de uma criança com 3 anos. E tem muitas histórias, assim, muitos casos de grandes nomes da música que a criança mal sabia andar e falar e já sabia tocar algum instrumento ou estava aprendendo, né? E aí a personagem principal, ela começa com 11 anos, ela é descoberta com 11 anos, né? Que já é considerado tarde. E o menino, toca o violino desde sempre. A mãe é uma grande violoncelista dentro da história. A família é toda da área da música, a família dele, então ele cresceu dentro desse ambiente. Mas um ponto que é muito interessante do romance é que ela toca algo muito. Porque ela entende que ela precisa, ela se encontrou naquilo ali, ela tem aptidão, mas ao mesmo tempo ela precisa de sobrevivência. Ela precisa daquele salário ali para ela poder morar, viver e se alimentar. Ela tem, de fato, a necessidade real do trabalho e é o que ela construiu ao longo da infância e da adolescência. E ele não, ele vive disso, a família dele é abastada e tudo mais. Só que aí, em algum momento, ele acha que ela é meio travada tocando violino. E ele dá um violoncelo na mão dela, e aí ela se solta no violoncelo. Na verdade, não é ele que dá a primeira vez o violoncelo na mão dela, tem um acontecimento antes. Ela foi tocar num casamento no começo do livro, e aí a noiva tinha pedido um violoncelista e a pessoa contratou errado, não viu que ela era violinista, era ela e um amigo que é pianista, e aí a pessoa falou, não, a noiva quer um violoncelista, se eu arrumar um violoncelo, você toca? Ela precisava da grana, ela falou, eu toco. E aí quando ela conhece o bad boy, que chega lá com o violoncelo pra ela, porque ele era convidado do casamento, ele não ia tocar, né, ele era amigo dos noivos. E aí ela toca ali a primeira vez e, tipo, consegue desenrolar e tal. E então a relação deles começa aí, né? Eles já tocavam na mesma orquestra, mas não se falavam, porque ele é grosseirão, ele não olhava pra cara de ninguém, não falava com ninguém. E aí vai desenrolando toda a história. É bem gostosinha, mas a parte do hot eu achei muito exagerada. Entendi. Eu gosto de romances adultos. Não vou dizer que eu não gosto, porque já falei várias vezes aqui que eu já li o Bolt. Mas, eu não sei, eu acho que tem algumas autoras que dão uma viajada, assim, sabe? Mas, gente, dá pra fazer isso mesmo? Acho Eu que e a a minha criatividade não acompanha a criatividade delas, talvez. Exato. É que assim, eu e a Dias, eu tenho uma opinião meio impopular sobre romance hot. Eu não curto muito romance hot. Eu leio alguns livros que o hot ele é É vendido como secundário. não é uma coisa secundária, é muito mais foco no romance. Por exemplo, os livros da L. Wood é o foco muito mais no romance, mas tem uma A parte do Abby hot Jimenez ali. também. Abby Jimenez e tal. Mas Abby Jimenez eu acho bem soft ainda, perto de Sim, outras sim. autoras, assim. Eu acho o hot dela bem tranquilinho. É que você não leu Helena Armas ainda, né? Então, Helena Armas eu não li ainda. A Ellie Hazelwood eu tô pra ler um livro dela aqui, que é o No Fundo é Amor, que dizem que é pesadão, pesadão. Mas falando da Tirem Julie as crianças Soto, da sala. tirem as crianças da sala. Mas falando da Julie Soto, você estava falando aqui, eu dei uma pesquisada na Amazon, e tem dois livros dela ainda publicados no Brasil, que é o Não Me Esqueça, que ele também Isso. está disponível no Kindle Limited, e tem o famosíssimo A Rosa Correntada, que é um romance de Hermione, que é aqueles romances inspirados em Aí fanfics eu de me Hermione recuso, com gente. Draco Malfoy. Gente, eu não entendo essa vibe, tá? Do Hermione, pra mim Eu também não não faz o menor gosto. sentido esse negócio. Enfim, tem esse livro lançado no Brasil. Ele é um livro que foi lançado também esse ano lá fora. Então, é um livro que tá super bombado. Inclusive, ele tá indicado aí pro Goodreads e tal. Eu passo. O Não Me Esqueça, eu já salvei no Kindle também, lá no Unlimited. Talvez eu leia ele em algum momento. Muito essa leitura do tipo, não tô fazendo nada. Vou ler. Uhum. Porque eu gostei da escrita dela. Então tá salvo lá. Mas não tem grandes profundidades como a gente comentou da Abby Jimenez ou a própria Taylor Jenkins Reid. É mais aquele romancezão pastelão mesmo, pra você dar umas risadas ali. Sessão da tarde. E sessão da tarde. Dos livros que eu queria trazer, eu já terminei aqui. Tem mais algum Eu tenho do seu mais. lado? Eu comentei um pouquinho, né? Então eu li também recentemente o livro do Bernardinho, do vôlei. Uhum. É bem legal, é autobiográfico, é ele contando a trajetória dele, tanto como jogador, como ele começou a carreira profissional dele como jogador, e também ele traz o começo da carreira dele como técnico. E aí, eu vi aqui, o livro foi publicado em 2006. Já aconteceu muita coisa esses últimos 20 anos. Mas ele traz uma trajetória muito interessante. Ele conta todo esse arco da vida dele até, provavelmente, mais ou menos essa época aí. Eu gostei bastante. Como eu comentei, eu tô na bolha
do esporte e eu gosto muito de ler não só ficção que envolva esporte, mas eu gosto também desses livros autobiográficos, porque você consegue entender um pouco do outro lado, sabe? Como o esportista profissional que vive disso se comporta, que te traz mais força do tipo, cara, no fim das contas, eu já falei, eu só vou repetir mais uma vez hoje. Eu repito de novo outro dia. É repetição, gente. Qualquer coisa nessa vida é repetição. Ah, você quer aprender a programação? Cara, você vai aprender código, você vai ter que fazer muito código ruim até você fazer um código bom. Você quer praticar algum esporte? Você vai fazer muito esporte ruim até você chegar num nível que você entenda como bom. Até porque a gente não vive do esporte. Ou se a pessoa for querer viver do esporte, a dedicação é 50 milhões de vezes maior. Então, é algo que eu levo muito para a vida. A gente precisa repetir e insistir. Não é da noite para o dia que você fica bom em qualquer coisa. Então, você precisa ter repetição, disciplina, aprender técnica, aprender melhores práticas e repetir, 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 repetir. Uma hora você vai ficar bom. E ele traz muito isso no livro também, que, tipo, é muita dedicação, muita dedicação. E aí depois, os últimos dois que eu li foram livros de Natal. Então eu li o conto da Bells Lopes, Um Presente de Natal. E aí, Rafa, eu esqueci de comentar com você, eu vou comentar aqui na gravação, porque eu achei muito curioso. Eu comecei a seguir a Bells recentemente, porque você tinha me mandado o perfil dela. Eu já tinha visto algumas coisas no TikTok, daqueles vídeos dela dos post-its e tal, que eu adoro. Mas eu não seguia ela, assim, tipo, de consumir outros conteúdos dela do Instagram e do YouTube. E aí, depois que você comentou ela, acho que foi mais no começo do ano, eu comecei a consumir mais conteúdo dela. E aí, eu peguei o conto para ler agora de Natal. Falei, vou começar minhas leituras de Natal com o conto da Bells. Aí eu li, é gostoso, porque ela traz uma personagem que é anti-Natal, tipo um Grinch. E ela vai. Só que o namorado dela é viciado no Natal, é louco pelo Natal. E, enfim, a história do conto se desenrola a partir dali. E ela vira cupido do irmão durante o conto. E tudo isso acontecendo em volta do Natal ali. É bem gostoso o conto dela. Quando eu fui salvar no Kindle, eu tinha lido em 2023. Eu não lembrava. Nossa, que legal! Eu devo ter pego no Kindle Unlimited em 2023. Não Sim, associei, na verdade, eu não seguia ela, então eu não associei nome à pessoa. Eu já tinha lido o conto, eu já tinha adorado esse conto, inclusive. E eu li de novo. Eu só fui gravar no Scooby depois que eu terminei, né? Porque é um conto rapidinho. Na hora que eu fui salvar, eu falei, opa, ele já tá aqui. Aí, então eu falei, olha, o Rafa nem sabia, mas eu já tinha lido. que Então legal! eu li de novo. Eu li eu não vou lembrar quando eu li, mas eu li faz um tempinho também. Não sei se foi 2023, 2024. Faz um tempinho, eu lembro que eu também gostei bastante. Assim, é um conto que geralmente eu digo para Bells que é a Mariah Carey dela, porque chega É, novembro, dezembro, as pessoas começam de novo a falar do presente de Natal. E é um livro também que se passa em cidade pequena, então é um livro sim. bem tipo, ai, Natal em É um conto, né? família. Natal é família, aquele negócio gostosinho e A tal. dinâmica dela com as amigas ali na cidadezinha, vamos na pracinha, sabe? Ver a comemoração. Então, assim, é bem coisas que as pessoas elas geralmente vivenciam no Natal, na maior parte das vezes. Então, é um conto bem fofinho, assim, eu recomendo bastante também. Então, só repetindo, chama Um Presente de Natal, de Isabela Lopes, que está no Kindle Unlimited, quem quiser ler no Uhum. Kindle. E aí depois, eu li Uma Fazenda com a Magia do Natal, e aí dando spoiler, né, eu não vou falar muito dele, porque a gente combinou de fazer um episódio de Natal. E aí ficamos vendo os livros e tal, qual vai ser o livro escolhido para fazermos um episódio de Natal. E aí escolhemos Uma Fazenda com a Magia do Natal, da Laurie Gilmore. O pessoal deve conhecer ela pelos outros livros dela também. Bom, a gente acabou escolhendo ela também, até por conta dos outros livros. Não, são outros 3 livros, que todos eles são romancezinhos de cidade pequena, todos se passam na mesma cidade, que chama Dream Harbor. E aí a gente viu a capa é linda, gente. Depois pesquisem o livro Uma Fazenda com a Magia do Natal. Tem o Yorkshire na capa. Tem um Yorkshire na capa, uma cabaninha de madeira toda decorada de Natal, e tem brilhinhos, tem neve. Assim, a capa é linda. Aí você pensa, nossa, que gostosinho, vai ser uma leitura bem delicinha. Aí quando você abre o livro, aí tem uma mensagem. Para qualquer pessoa que já desejou que os filmes de Natal fossem mais picantes,
Isso aqui deve dar conta do recado. Aí você cai do cavalo, né? Que você comprou o livro achando que era um romancezinho fofinho. É um romancezinho fofinho. Eu já li ele todo, eu adorei, agora eu quero ler todos os outros livros dela. Esse livro aqui é o terceiro, mas ele não precisa ser lido na ordem, porque são romances individuais, mas as pessoas se conhecem. Então eu li nesse aqui e eu já conheci o casal do primeiro livro e o casal do segundo livro. Eu já sei que eles são um casal e eu sei que cada um tem o seu livro, agora eu quero ler todos. E de fato, é um romance muito gostosinho de cidadezinha de interior, de neve, de Natal, muito frio, biscoitos, decoração de Natal, pessoa anti-Natal, tem tudo isso, gente. Mas tem o Hot. E aí esse foi o livro que a gente estava comentando que deveria ter indicação de classificação etária. E aí o Rafa viu ele numa livraria e vai comentar o episódio. Gente, no dia que eu fui comprar a Intrusa, eu perguntei pra moça se ela tinha esse livro lá na livraria e tal, né, pra vender, aquela coisa toda. E aí eu até mandei pra Dira, porque foi assim, eu cheguei e falei, moça, tem o livro Uma Fazenda com Magia de Natal? Daí ela falou assim, é claro que eu tenho, mas ela foi direta, assim, ela falou, não, é claro que eu tenho. Eu falei, nossa, beleza, né? E aí, eu até vou pegar aqui o que estava escrito, porque o livro estava lá, e aí tinha um post-it colado na capa que estava Grande. escrito assim, de fofo só a capa, mais 18, aí escrito em caneta, o mais 18. Aí eu mandei pra Dia e falei, ó, eu acho que isso aqui tá enganando a gente. E eu não tinha lido o livro ainda quando ele E foi ela não comprar o tinha lido o dele. livro nessa época, foi dia 5 de novembro, inclusive que eu mandei essa foto para a Dira. Então, gente, as capas enganam. Só que aí eu tenho uma reclamação a fazer a respeito. Eu não li o livro, inclusive, eu vou ler ele na semana que vem, eu tô terminando de ler um outro aqui, mas esse livro ele é lançado pela Intrínseca. E a Intrínseca deveria, já que tem um conteúdo hot meio pesado, colocar uma indicação aqui na contracapa, enfim, em algum lugar dizendo, ó, gente, esse livro tem conteúdo adulto, alguma coisa assim. E o livro, a Di tem a versão física ali com ela, não tem a versão física aqui, mas o livro não tem nenhuma indicação desse Não. tipo, então Eu até procurei deveria ter. depois. Ele só tem aquela mensagem que eu comentei, que fala que se você queria um filme de Natal mais picante, o livro é. Mas assim, é um aviso da autora. Eu acho que devia ter alguma coisa na capa. Porque se você for comprar ele fisicamente naquele plástico, você não vai saber. Ou até no site. Quando você olha ele na Amazon, tem lá a sinopse e tal, tem tudo. Você vê capa e contracapa, você compra o livro achando que é fofinho. Foi o que a gente achou. Nós caímos nesse golpe. Nós caímos nesse golpe. E tem um outro ponto de que eu tenho duas perguntas. A gente vai falar muito dele, mas eu só queria tirar duas dúvidas. Para quem quer ler um livro de Natal. Ele de fato tem muita coisa de Natal, porque tem muito livro também, Sim. gente, que tem aquele golpe da capa de Natal, mas não tem nada de Natal. Não, tem Mas esse tudo. tem bastante coisa de Natal. Tem a fazenda de árvore de Natal, tem o jantar de Natal na casa de uma tia-avó, tem loja de biscoito, tem cafezinhos em cidade do interior, tem tudo. Tá. Tem E a vibe, cachorros, muitos cachorros. então amo. E tem também, a vibe dele é muito aquela série Virgin Weaver da Netflix. Eu não assisti essa série, mas acho que talvez sim. É, Que porque o pelo que Virgin eu... Weaver, gente, é uma série perfeita pra você também, que Não, gosta não é que eu não de, assisti. Eu já comecei uma vez, mas não engatei. porque é uma série de cidade pequena, de uma enfermeira que vai morar em Virgin Weaver, né, que é uma cidadezinha pequena. Eu não sei se fica no Canadá ou nos Estados Unidos, a cidade, porque a Não cidade sei. existe. Então é uma coisa interessante isso. E é uma série que por um tempo eu acompanhei bastante. Assim. Nossa, é uma série, meu, você tá nervoso, você tá, sei lá, com a cabeça cheia. Você assiste essa série, meu, parece que ela dá uma esvaziada, assim. Gostosinha de assistir, assim, quando a gente quer falar de livro de cidade pequena, ele é uma série de cidade Uhum, pequena. Então eu queria saber só se entendi. ele tem. Mas pelo que você falou, e o livro é bonitinho porque ele tem um mapa, né, da cidade Tem um de mapinha, a Dream coisa mais Harbor. linda. A cidade é fictícia, né? Mas ele tem o mapinha da cidade, da avenida principal lá, né? Então tem um pub, tem floricultura, sorveteria, pet shop, aí tem algum café, tem uma confeitaria de biscoitos, tem uma livraria, que tem o livro, tem um dos romances se passa, né? Na Uma livraria, livraria que é com uma aroma de livraria com. canela. Isso. Aí tem o romance que é da cafeteria também. Tem uma casa de panquecas, tem a pracinha. Ah, é lindo, gente. Uma... Então, ó, gente, fica também a recomendação aí pra vocês, se vocês estão em dúvida ainda de algum livro de Natal. Fica aí a indicação de Uma Fazenda com Magia do Natal. A gente vai ler esse livro ainda e vai publicar ali na semana do Natal pra vocês. Fica aí o spoiler. Isso.
E aí, Rafa, me conte o que você está lendo agora? Gente, eu tô lendo um livro. Eu tava até comentando com os meus irmãos, porque eu tô lendo a Holly Jackson, eu tô lendo Ainda Não Morri, que é o livro novo dela, que lançou esse ano lá também lá fora, e a Intrínseca publicou ele em outubro aqui no Brasil. E assim, a Holly Jackson ela é autora de Manual de Assassinato para Boas Garotas. E pra mim, gente, eu tô na metade do livro. Esse livro tá sendo pra mim a melhor protagonista que a Holly Jackson já escreveu, porque a gente vai conhecer a história da Jet. Essa é uma mulher de 27 anos, mas na cabeça dela, sabe, eu tenho 27 anos, mas eu só tenho 12 anos, assim, tipo, o que eu tô fazendo aqui? Aham. É mais ou menos essa pegada. E a Jet, o livro começa numa noite de Halloween, numa festa da cidade ali. E ela tá ali com a família dela tem uma barraquinha, porque é como se fosse uma feira beneficente ali para ajudar um pessoal. E nessa festa ela acaba encontrando vários conhecidos, o ex-namorado dela, o melhor amigo, o pessoal da escola, o irmão, ela tem um irmão e a cunhada dela, que era a ex-melhor amiga dela, eles têm um bebezinho agora, tal, e os pais estão trabalhando ali na barraca. Então ela fala, eu vou pra casa, não sei o que, tal. Quando ela chega em casa, ela tem um cachorro, e aí ela chega em casa, ela vai comer um cookie, ela é atacada por trás, ela leva 3 pancadas na cabeça. Nossa. E assim, é um ataque bem grave mesmo. Ela fica prestes a morrer. Só que ela, depois de 2 dias, ela acorda no hospital. E aí tá a família dela lá, tá a médica, a neurologista, e fala: Olha, Jet, eu tenho uma notícia não tão boa pra você. Você tem uma semana de vida, ou você faz uma cirurgia que tem 95% de chance de você morrer. Então ela tem, ou ela faz a cirurgia, ou ela morre na mesa de cirurgia, ou ela tem uma semana de vida. Então ela decide ficar uma semana viva ainda. Só que nessa Uhum. semana ela vai em busca pra descobrir o que aconteceu com ela, quem que atacou ela, que fez isso com ela, porque a forma como ela foi atacada, a pessoa de fato queria matar ela e não só, tipo, atacar ela pra roubar alguma coisa, porque nada foi roubado na casa, enfim. Foi um ataque de fato premeditado. E, gente, a Jet, ela é muito engraçada, porque ela é muito sarcástica. Tipo, em vários momentos, assim. Ela sabe que ela vai morrer daqui uma semana. Eu espero que ela não morra, porque ela é muito engraçada, assim. Tem uma cena, eu vou comentar 2 cenas, porque, gente, ontem eu não aguentei. Eu tava aqui em casa, eu tive uma crise de riso por uns 3 minutos. Ela tá investigando o caso com o melhor amigo dela ali, o Billy, e eles vão na casa de um menino que tirou as fotos na feira. E aí ela chegou lá, o moleque tem 12 anos, daí ela fala assim, ó, eu preciso ver seu computador, porque você tava tirando as fotos, eu preciso saber, né, pra pegar as provas e tal. E aí o moleque abre a porta do quarto, ela fala, mas vai lá embaixo pegar alguma coisa na cozinha, enquanto eu fico aqui vendo as fotos com calma. Aí o moleque fica ouvindo a conversa dela com o Billy pela porta. E quando ela sai, ela fala assim, Owen, você sabe que isso é errado, né? Ficar ouvindo a conversa dos outros pela porta. E tem mais, se você contar alguma coisa, eu vou contar pro seu pai, porque eu vi pornografia naquele computador, tá? Aí o moleque, não conta Meu não, tal. Deus. Gente, e aí ela chega no carro pra ir embora e tem uma multa. Sabe quando os policiais multam e deixam a multa no para-brisa do carro? Aham. Daí ela fala assim, porra, eu tenho uma semana de vida, eu tô levando multa, eu que não vou pagar essa porra não. E rasgou a multa, assim, jogou no chão e foi embora. Então ela falou assim, não, eu não vou nem estar aqui quando essa multa, Não vou ela de pagar. fato, não vou pagar também. Então, gente, ela tem essa personalidade, eu tô adorando a história e eu espero que ela não morra, mas assim, eu gosto muito da Holly Jackson porque ela é uma autora que a gente vai falar num episódio futuro aqui no podcast, mas a Holly Jackson, ela é uma autora que ela tem uma coisa que eu acho interessante desde o Manual de Assassinatos. Ela trabalha temas que, num primeiro momento, você acha que é uma coisa, gente, não vai dar em nada, não é uma história juvenil. Só que tem umas coisas muito pesadas, assim. A história, de fato, ela vai se levando a níveis que são muito sérios e que trazem, de fato, consequências, assim. Eu li Os Cinco Sobreviventes há pouco tempo, que também é dela. O desfecho da história é uma coisa, assim, gente, que destrói famílias mesmo, sabe? São coisas muito sérias. Mas aparentemente, quando você tá lendo, você acha que é uma história, nossa, que não vai dar em nada. São jovens resolvendo, sei lá, brincando de detetive, mas não é bem assim. Então eu tô curtindo. Daí, gente, eu tô lendo um livro que esse, de fato, eu preciso terminar de ler ele ainda esse ano, que é o Mistborn, do Brandon Sanderson. É o primeiro de uma saga
de Mistborn, que tem a primeira e a segunda era, essa é a primeira era, é uma alta fantasia, que a gente vai conhecer a história do Kelsier, que é E um é uma homem. alta fantasia. Uma alta fantasia, digamos que é onde o autor ele cria todo um universo e um sistema de magia para poder contar essa história. Então, aqui em Mistborn a gente conhece o Kelsier, que ele é um homem que ele foi escravizado por muitos anos e depois que o Deus soberano assumiu o reino desse lugar. E então essa é uma história em que o mal venceu, uma guerra que aconteceu e o mal venceu. Então as pessoas que ficaram ali, elas se tornaram ou escravas ou trabalham para esse governo totalitário. E o Kelsier, ele é um homem que ele fugiu, ele foi um homem que conseguiu fugir de uma prisão onde essas pessoas que eram contra o governo ficaram presas, ele conseguiu fugir dessa prisão e o objetivo dele é destruir o Deus soberano, o Senhor soberano, na verdade, que é essa figura de poder e tal. Só que o que acontece? O Kelsier ele vai recrutar um grupo de pessoas improváveis para derrotar esse governo. Então, o primeiro livro ele foca muito nisso e aqui a gente vai conhecer uma garota, que essa garota ela pode ser a arma que eles precisam para de fato derrotar o Senhor soberano. Então, eu tô na metade dele. É um livro bem denso, assim, mas muito interessante. E tem um sistema de magia que trabalha com metais ali. Eles precisam consumir metais para conseguir ativar certas habilidades. Então, eu tô curtindo bastante. Ele é o primeiro de uma trilogia, essa primeira era. Eu tenho os outros livros aqui. E é do Brandon Sanderson, né, gente? É o maior livro, eu acho que talvez seja o autor de fantasia mais com maior expressão hoje em dia que nós temos no mercado editorial. Eu tô curtindo bastante essa leitura também. Os E você, famosinhos do momento, né? famosinhos do momento? Eu tô lendo Tudo sobre o Amor, Novas Perspectivas, da Bell Hooks. Então, Uhum, ele entra ali na categoria de autodesenvolvimento, né? E ela traz muito. Eu tô no comecinho ainda, então acho que eu não tenho muitas reflexões profundas para trazer aqui. Mas ela traz muito essa questão de que o amor é uma escolha ética, que exige coragem, honestidade e compromisso. E aí, ela separa o livro em capítulos, em que ela traz a questão da construção do amor familiar, dentro do contexto ali da criação, pais e filhos, ela traz do amor romântico, do amor de amigos, e ela vai construindo essas camadas, né? E ela vai trazendo ali no comecinho, tipo, eu li o capítulo que ela fala sobre esse amor de pais e filhos, né? Aí ela traz um pouco da questão do tipo, o quanto a nossa sociedade, de um modo geral, em muitos lares disfuncionais, a criança ela é de alguma forma abusada ali mentalmente ou até fisicamente, mas a criança cresce que, são meus pais, eles me amam. E aí ela vai trazendo alguns questionamentos em volta disso, e do tipo, gente, isso não é amor. Quem de fato defende o direito da criança dentro de um lar, que às vezes é um lar abusivo? E enfim, ela vai trazendo muitas questões. Eu acho que é uma pauta mais séria uhum. fora do que a gente está trocando aqui. Eu gosto bastante desse tipo de leitura também. Eu intercalo muito esses tipos de livro com as leituras farofas e as leituras de romances. Gosto de momentos em que me façam leituras que me façam refletir ou aprender sobre algo. E claro, gosto muito também das leituras de que entra na categoria ali de escapismo, hobby, diversão, descanso, qualquer termo que as pessoas quiserem usar. Posso falar mais sobre ele depois, em algum momento, mas tô muito no comecinho ainda. Tô achando bem interessante a forma como ela tá trazendo essa construção e essas explicações. E tem me feito refletir sobre a vida, sobre as relações que eu tenho com as pessoas, as relações em que eu cresci dentro do ambiente familiar. Estou achando interessante. Acho que já recomendo a leitura para quem gosta. A Bell Hooks ela é bem famosinha aí nessa bolha dos livros de autodesenvolvimento, ela é feminista, tem bastante livro dela e que teve bastante engajamento e que trouxe muitas questões e que precisa da voz da luz. E ela traz isso. E a escrita dela eu estou achando muito interessante, reflexiva. E eu tô só lendo esse, que eu terminei o romance de Natal esses dias, eu terminei algum outro, não sei, não lembro mais, eu já perdi a ordem. Mas eu terminei uns dois, três livros esses últimos dias, desses que a gente foi falando, então tô lendo só esse. Por hoje é isso, né? Acho que hablamos e hablamos. E a mensagem final é: se você gostou desse bate-papo, conta pra gente nos comentários.
foi como eu comentei no começo. Hoje foi totalmente sem roteiro, foi totalmente bater papo sobre livros, que é o que a gente ama falar. E aí conta pra gente nos comentários ou aqui na plataforma de streaming ou lá no Instagram, o Amigos e Livros Cast, que vai ter um post dedicado para esse episódio. Conta pra gente se gostou, o que achou, se assim fica mais divertido, mais dinâmico. A gente está começando o podcast, então estamos testando muitas coisas. A opinião de vocês ajuda muito a gente conseguir ir direcionando ali o que a gente está gerando de conteúdo e melhorando de alguma forma. E não esqueçam também de curtir esse episódio, seja no Spotify, no YouTube ou em qualquer lugar que você esteja ouvindo. E também não esqueça de seguir a gente lá no Instagram, no @amigoslivroscast, também no nosso canal no YouTube, no Spotify. É muito importante essa força que vocês estão dando pra gente. Nosso perfil acabou de bater 200 seguidores. Sim! Então, a gente tá a gente tá aí na luta para crescer cada vez mais e muito obrigado para vocês que nos ouviram até aqui. Eu não vou dividir esse episódio em dois, ele vai ser na íntegra, então lutem para ouvir ele na íntegra depois, em duas partes. Bom, que só vão ouvir você falando isso quem ouviu o episódio inteiro. Exatamente. Se você chegou aqui, parabéns. Obrigada. Obrigado. E é isso, pessoal. Muito obrigado a todos e até o próximo episódio. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.